A paz do Senhor, meu irmão. Querido Deus, Pai justo e santo, diante de Ti estou, fazendo esta gravação. Ajuda-me para fazer esta gravação, Senhor, para ajudar Tuas ovelhas que precisam estar preparadas para o arrebatamento. Em nome de Jesus. Amém. O tema de nossa mensagem é um tema meio estranho. Eu sou um homem sincero. É um tema estranho e talvez você não goste e ignore o tema desta mensagem. Eu não faço arrudeio. Eu sou um homem direto. Talvez você, meu irmão ou minha irmã, não vá gostar ou não goste do tema desta mensagem. Mas não me crucifique antes de assistir e ouvir toda a mensagem. Não só ouça e assista só a metade. É 35 minutos. Esta mensagem possivelmente passará alguns minutos mais. Vá mais longa, seja mais longa. Um pouco, porque a coisa não é fácil o que eu vou falar. Mas é bíblico, é correto. Os pregadores de Deus e os pregadores do diabo. Este é o tema. Por repetir como de costume, os pregadores de Deus e os pregadores de Satanás. O diabo, tanto faz. Tomarei por base 2 versículos no livro do profeta Isaías, capítulo 41, ou seja, 40, versículo 9, 41 e 27. Vamos ler o 9 do capítulo 40, que diz assim: Tu, anunciador de boas novas a Sião, aleluia, sobe ao monte alto, tu, anunciador de boas novas a Jerusalém, levanta a voz fortemente, levanta, não temas, e diz às cidades de Judá: eis aqui está o vosso Deus. Capítulo 41, versículo 27, tem o mesmo teor. Umas palavras diferentezinhas, mas para ganhar tempo não vamos ler. Depois você lê Isaías 41, 27. É o mesmo teor. É o mesmo assunto deste que eu acabei de ler. Farei menção agora dos meus livros que eu estou doando a meus irmãos queridos. Que eu estou doando às ovelhinhas do Senhor, de coração. É com todo amor. 2 livros intitulados, o primeiro, do princípio ao fim da criação. Já faz quase 3 anos que eu já lancei esse livro e mais de 2.000 pessoas já baixaram. E agora, que faz 2 a 3 meses que eu lancei isso agora, intitulado, segundo, Os 3 Tempos de Jesus. Este é menor do que o primeiro. Só tem 8 capítulos. O primeiro tem 16. O primeiro capítulo eu faço menção da vida, a vida pré-encarnada de Jesus, ou melhor, a sua vida como Deus, quando estava ao lado do Pai, criando todo o universo. Ele era Deus tal qual o Pai. O segundo capítulo, a vida encarnada de Jesus. A sua vida humana na terra, durante os seus 33 anos. Ele veio como homem e não como Deus. Essa história, homem, 100% homem, 100% Deus, é invencionice dos homens.
Não tem na Bíblia. Isso é antibíblico. Herético. Não existe isso na Bíblia. Essa doutrina não. E eu provo biblicamente que Jesus, durante sua vida terráquea, era só homem. Terceiro capítulo. A glorificação de Jesus. Depois que ele consumou a obra redentora, revestiu-se de seus atributos de um Deus todo-poderoso, criador de toda a natureza, igualou seu Pai e voltou a estar ao lado do Pai. É Deus igualmente o Pai. Quarto capítulo. As enfermidades e os milagres de Jesus. Quinto capítulo. Os dons espirituais na igreja. Sexto capítulo. A pobreza de Jesus. Este você vai se chocar muito, viu? A pobreza. Aí, poetas, evangélicos, cantores, professores bíblicos, pregadores, ensinadores. Jesus foi tão pobrezinho que até na manjedoura nasceu. Mentiu. Ele não nasceu numa manjedoura, já começa mentindo. Ele nasceu numa estrebaria. A manjedoura é um pequeno coxo onde os animais comem. Jesus recebeu esse coxo, por nome manjedoura, como berço seu. Mas não foi por pobreza, porque não tinha outro lugar. José procurou a estalagem, não encontrou. Tinha que ser ali. Foi pobreza não. Aí eu provo biblicamente que Jesus, durante sua vida humana, não foi pobre. Aí você diz, mas a Bíblia diz que ele foi pobre. E eu digo a você que eu provo biblicamente que a pobreza dele foi outra, e não essa que eu sou e você. E eu explico qual a qualidade, qual a natureza de sua pobreza. Baixa o livro. Aleluia. 7 capítulos. Os anjos de Deus. 8 capítulos. Maldição restrita e maldição hereditária. Quando alguns pastores dizem que maldição hereditária não existe. E eu digo a vocês, se você é um desses, vai estudar a Bíblia. Vai estudar mais a Bíblia, orar e jejuar. Para Deus lhe revelar os seus segredos. Que a maldição restrita e hereditária encontra-se na Bíblia, desde o Gênesis ao Apocalipse. E é uma das doutrinas maiores da Bíblia. E eu mostro que o homem, quando se converte, não se liberta de todas as maldições, somente de uma, a espiritual. A do corpo vai depender dele lutar muito com Deus para Deus libertá-lo. Tem que jejuar muito e orar. Vamos para o corpo da mensagem. Não sei, possivelmente passará dos 35 minutos, viu? Os pregadores de Deus, os pregadores de Satã. Tá assim já. No meio da igreja. Isso é dentro da igreja, não é fora não. É dentro da igreja. Mas antes de falarmos, quero advertir você, meu irmão e minha irmã, esteja preparado para o arrebatamento da igreja. Esteja preparado, esteja preparada, você e sua casa para o arrebatamento da igreja. Meu Senhor, dono da igreja, o dono da igreja, o salvador da igreja, o alegrador da igreja, o salvador da igreja, o abençoador da igreja, consolador da igreja, esposo da igreja, noivo da igreja, está voltando para arrebatá-la. Tempo dela na terra findou-se. Aleluia, glória a Deus. A palavra pregar encontra-se em toda a Bíblia, 123 vezes. Isso é, juntando todas as suas conjugações verbais. Com todas as suas conjugações verbais. Viu? Aí atinge 123 vezes. Aleluia. Nessas 123 vezes você não vai encontrar nenhuma vez Deus, o dono da igreja, ordenando a mim e a você para pregar, anunciar pecado de A nem de B.
Eu desafio você que é pregador de pecado dos pastores, eu desafio, procure em toda a Bíblia, nesses 123 versículos, Deus mandou você anunciar pecado de alguém, propagar pecado de alguém. Manda você combater o pecado, não anunciar. Não anunciar. Tenhamos cuidado. Jesus falou em São Mateus 24, 11, que muitos falsos profetas surgiriam. E esses anunciadores de pecado de pastor, do ministério da igreja, é um falso profeta. São falsos profetas. Está anunciando aquilo que Deus não mandou anunciar. Se você é um desse, você é um falso profeta. Você tem seu canal para anunciar pecado de pastores, de evangelistas, de fulano de Beltrano, presbítero, diabo, do ministério da igreja. Você é um falso profeta do pior. Você está defendendo o pecado dos pastores? Deus me livre. Eu sou um dos combatentes dessa má situação. Eu sou um dos combatentes fortes que combate o pecado, a heresia, o escândalo, a mentira, o roubo, a prostituição, o adultério. Eu combato tudo pela palavra. Não sou favorável. Eu sou contra a sua profissão, as suas atitudes antibíblicas, de em vez de anunciar o evangelho ao povo, está anunciando pecado de pastores, de presbítero, de apóstolo, de bispo, de tudo. Coisa essa que Deus não autorizou, nem autoriza, nem está autorizando. A sua palavra não manda. Quais são os pregadores de Deus? Escute, os pregadores de Deus. Eu falo pela palavra. Se você nunca tinha visto a mensagem dessa qualidade, que até hoje eu nunca vi. Eu nunca vi, não. Estou com quase 71 anos de fé. 79 anos de idade. 40 e poucos anos de pastorado. Nunca vi, nem ouvi ninguém, pregador nenhum, pregar uma mensagem dessa natureza. Se você nunca ouviu, está ouvindo agora. Escute. Quais são os pregadores de Deus? Mateus 17. Vamos começar. Mateus 17. Antes disso, a Bíblia manda eu e você combater o pecado dos pecadores da igreja, os crentes que cometem pecado, e combater o pecado também do mundo. A Bíblia manda eu e você combater o pecado do mundo, dos homens, das mulheres, de moço e moça. Combater é uma coisa, não anunciar, não propagar. Hebreus 12, 4, escute. Falando um pouco rápido, porque tem muita coisa para falar e o tempo é curto. Hebreus 12, 4. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. É o que a Bíblia, a palavra de Deus manda eu fazer e você fazer. Eu fazer isso no meu canal evangélico e você fazer também no seu canal que você diz que é evangélico. Combater o pecado. Agora vamos para Jonas 3:2. Profeta Jonas. Jonas 3:2. Levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. Pregar contra ela, por quê?
contra o pecado que reinava, dominava a cidade de Nínive. Prega contra ela, dizendo que eu vou destruí-la por conta do pecado. Deus manda eu e você combater pecado. Não é propagar o pecado. Não é escandalizar. Aleluia. Aí você pergunta, pastor, quais são os pregadores de Deus? Porque o título da mensagem é Os Pregadores de Deus e os Pregadores do Diabo. Quais são os pregadores de Deus? Escute, quais são os pregadores de Deus? Escute. Mateus 10, 7. E indo pregai, dizendo, é chegado o reino dos céus. Esses que procedem assim são os pregadores de Deus, que anunciam em seus canais evangélicos o reino de Deus, a salvação eterna, o sacrifício expiatório de Cristo no alto do Calvário para salvar o homem. Esses são os pregadores de Deus, certo? Marcos 16, 15, aquele versículo textual que todos nós usamos. E disse, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Os pregadores de Deus são esses. Diferentes não são de Deus. 1 Timóteo 2, 7. Escute mesmo. Primeira Timóteo 2,7. Para o que digo a verdade em Cristo, não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Qual fé? A fé de Cristo, a fé evangélica, na qual o evangelho se constitui a fé. O justo vive da fé. E a verdade, que é o evangelho. Paulo era pregador de Deus. Pregador de Deus é assim. Prega a fé em Cristo e a verdade. É aquele que prega, anuncia Cristo, Salvador do mundo. São os pregadores de Deus. 2 Timóteo 1:1. Ou seja, 2 Timóteo 1:11. Para o que fui constituído pregador e apóstolo e doutor do gentio. Pregador de quê? Todos nós sabíamos que Paulo pregava o evangelho. Todos nós sabíamos que ele foi o maior pregador, mas do evangelho de Cristo. De pecado de ninguém não. Ele não saía propagando o pecado de ninguém. Ele combatia, que é o dever meu e teu. Que é o dever meu e teu, meu irmão, combater o pecado. Aleluia. Aí tu diz, uma pregadora do diabo, tá assim, dentro da igreja, ele vive dentro da igreja. São os falsos profetas, fazem parte do grupo chamado falsos profetas. Por que são falsos? Porque anunciam, pregam mensagem que Deus não mandou. Pregam mensagem, anunciam mensagem estranhas, antibíblicas. Aquela que Deus não mandou anunciar, eles anunciam. Como que seja de Deus. São os falsos profetas. São os anunciadores, pregadores do diabo. São falsos profetas. E você que é um apoiador desses falsos profetas,
desanunciador e propagador de pecado de pastor, você que é um apoiador, você está no mesmo caminho. Se cuide. Você não vai encontrar na palavra de Deus nem um texto, nem um versículo, Deus ordenando eu e você sair propagando pecado de ninguém. No dia que você encontrar, ponha no comentário do meus vídeos, ponha, que eu lhe peço perdão. Eu sou crente e quero ir para o céu. Fuja dessa aí, proteste essa atitude maléfica desses pregadores do diabo, com título de cristão, se colocando mais santo do que os demais pastores, mais santo do que o ministério, aqueles pastores que pecam, não estou defendendo o pecado de pastor, não estou defendendo de pecado de ninguém, eu estou falando da realidade, que Deus não mandou propagar pecado de ninguém, Deus mandou eu e você orar pelos fracos, por aqueles que pecam. Não é propagar pecado de ninguém. Não é você propagando pecado de pastor de fulano e beltrano que essa missão sua vai resolver o problema desses fracos que pecaram. Resolve não, meu filho. Nem vai convidar os pecadores para dentro da igreja. Vai afastar do mais. E vai fazer muitos cristãos se escandalizar. Porque tem muitos membros que são neutros, não põem a mão e não se metem em problema de ministério nenhum, são neutros. Mas quando houve uma mensagem dessa natureza que você anuncia propagando pecado de pastor, eles se escandalizam e você é culpado se eles se afastarem da fé. Vocês são culpados. Não fique pensando que um pequeno grupo apoia você, parabeniza, por você propagar pecado de pastores. Não, mas a maioria protesta, são contra. E Deus com especialidade. Aleluia. São os pregadores do diabo. Veja quem são os pregadores do diabo. Veja. É difícil. Provérbios 13:17. Veja qual é o resultado dos pregadores do diabo, aqueles que anunciam, propagam pecado de A ou de B. Veja o que a Bíblia diz. Provérbios 13:17. Um mau mensageiro cai no mal. Um mau mensageiro não cai na bênção, não, cai no mal. Entendeu? Um mau mensageiro cai no mal. Agora eu pergunto a você, se você é um anunciador de pecado, de pastor, de ministério da igreja, você está anunciando que é bom? Você é um bom mensageiro ou um mau mensageiro? Você está transmitindo ao mundo, ao público, coisas boas, os céus, perdão de pecado, salvação, misericórdia, amor, compaixão, vitória, tá? Você está anunciando que não presta, que é o pecado, é coisa mal, pecado do diabo. E o texto sagrado está dizendo aqui que o anunciador, o propagador de pecado, que é coisa mal, cai no mal. Por que cai no mal? Vai para o céu? O céu é lugar mau? Se cai no mal, então não vai para o céu. Vai ficar para a grande tribulação. Não vai ser arrebatado. Porque você é o anunciador do que não presta e não da salvação que Jesus preparou no Calvário para salvar a humanidade. Aleluia. Presta atenção, é a palavra de Deus que está falando, não sou eu não. Eu sou pela misericórdia de Deus, anunciador e pregador do que é de Deus.
por sua misericórdia. Aleluia. Aleluia. Cada queda, presta bem atenção, cada queda de crente, cada queda de um crente é uma vitória para Satanás. Presta atenção que eu estou falando com a ordem de Deus. Cada queda de crente, cada uma queda que um crente cai no pecado é uma vitória para Satanás. Não para Deus. E não para o crente que caiu. É derrota. Nem vitória para a igreja. É tristeza para a igreja. Entendeu bem? Vou repetir. Cada queda de um crente é uma vitória para Satanás. Agora, prove biblicamente que não é. O pecado pertence a quem? A Deus ou ao diabo? É do diabo. Todos nós sabemos. Então, cada queda de um crente, o diabo se alegra. É vitória. E você que propaga essa vitória de Satanás, que é a derrota, o pecado de um pastor, de um presbítero, de um bispo, de um apóstolo, do ministério da igreja. Você tá fazendo o quê? Está fazendo Deus se alegrar? Ou você está fazendo Satanás ficar mais satisfeito e rir da sua cara? Você está propagando a vitória do diabo. Porque cada pecado, cada uma queda de um cristão, de um obreiro, Satanás se alegra, é uma vitória para o diabo. E você propagar essa vitória, você está trabalhando para Satanás, é pregador do diabo. Diga que não. Prove biblicamente que você não é pregador do diabo. Os pregadores de Deus falam do que é de Deus. Fala do céu, aleluia, a Nova Jerusalém, o arrebatamento da igreja, do perdão do pecado, a vitória da igreja, o amor aos irmãos, a compaixão de Deus, a benevolência de Deus, a misericórdia de Deus, a fé em Cristo. Os pregadores de Deus pregam e anunciam as coisas que são de Deus. Pregador do diabo prega, anuncia, propaga as coisas do diabo. É o que você está fazendo. Você que é dono de um canal, que a função dele é somente propagar pecado do ministério da igreja. Para Deus você não está fazendo nada. Você está se condenando. Provérbio 13 e versículo 17. Decore, viu? Provérbio 13 e 17. Você sair dessa miséria, desse caminho maléfico. Aleluia. Sair desse caminho mal para poder ir para o céu. Cada queda de um cristão e do ministério da igreja com especialidade é uma vitória para o diabo. E você propagar essa vitória, você está trabalhando para Satanás, meu filho. Você tem a cabeça oca? Você não tem uma mente perfeita. Deus deu a você uma mente perfeita. Aleluia. Os pregadores de Deus é o tema da mensagem. E os pregadores do diabo. Se você é contra essa mensagem, prove biblicamente. Põe no comentário, provando biblicamente que eu estou errado. Se você é um pregador do diabo, prove. Não está gostando da mensagem? Prove, disfarça. Proteste essa mensagem com textos bíblicos. Não é apenas eu não creio, isso aí não é protesto. É protestar com textos bíblicos. Que eu estou errado. No comentário do meu vídeo. Agora veja, porque quem propaga pecado dos outros,
em vez de propagar, anunciar o evangelho de Cristo aos pecadores, mas vai propagar pecado de um fraco crente que pecou, um fraco obreiro que pecou, veja o resultado. Outro resultado. Mateus 13, 41 e 42. Mandará o Filho do Homem e os seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Tira do reino todos os cometedores de escândalo. Você não é um escandalizador, não? Anunciando pecado do ministério da igreja, daqueles pastores que fracassou. Você não está cometendo também iniquidade? Aleluia. Você não é um cometedor de escândalo? Não está escandalizando, não? Não? É escândalo do pior. Então veja. Mandará o Filho do Homem e seus anjos, e eles colherão do seu reino tudo que causa escândalo e os que cometem iniquidade. Agora veja 41. Ou seja, o 42. E lançar-o na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dente. Você está caminhando para isso. É para esse lugar que você está caminhando, viu? Em vez de usar seu canal para falar de Jesus aos pecadores, para Jesus salvá-los, para libertá-los do inferno e levá-los para o céu, em vez de falar à igreja para se preparar para o arrebatamento, você está anunciando o pecado de A ou de B, propagando o pecado de fulano de B. Não adianta você dizer, eu estou propagando porque sou contra, mas a Bíblia não manda você propagar. Prove. A Bíblia não manda nem você nem eu propagar pecado de ninguém. Manda a gente contestar, protestar, não comentar, não levar além. Manda a gente combater. Você está propagando o pecado, a fraqueza desses homens que fracassaram. Agora pergunta você é forte mais do que eles? Me responda. Você se intitula, se coloca mais forte do que esses fracos obreiros que pecaram? Você se coloca mais forte? Você é mais forte do que eles? Quando Deus manda eu e você orar por eles, você está comentando, levando o pecado dele, a fraqueza dele a outros. É assim que a palavra de Deus manda você fazer? E eu? Pregador de Deus é assim? É para sair propagando pecado, fraqueza de A ou de B e do ministério da igreja com especialidade? Deus manda, Deus está mandando, você está na direção de Deus, está aí, analisa a tua vida, antes que seja tarde demais. Te cuida, meu prezado, te cuida. Aleluia. Te cuida. Os pregadores de Deus pregam a palavra de Deus, anunciando ao pecador que se arrependa e crê no Calvário, se entrega a Jesus para ir para o céu, se livrar do pecado. E depois se entregar a Jesus, não voltar mais a pecar. Combater o pecado. Pregador de Deus é aquele que anuncia a igreja que esteja preparada para o arrebatamento. Pregador de Deus é esse. Diferentes são falsos profetas. Diferentes são pregadores do diabo. Anunciadores da vitória de Satanás. Entenda essa verdade que eu estou falando. Cada queda de um cristão e do ministério da igreja com especialidade é uma vitória para o diabo. É vitória para o diabo.
Você deveria parar e orar para esse coitado, para Deus trazê-lo de volta. Ou então pedir no seu canal, irmão, ore para um irmão meu, um pastor que fracassou, um amigo, fracassou na fé. Não é bom nem falar o nome dele. Omite o nome dele. Vamos orar por ele, um pastor amigo fracassou, um presbítero amigo fracassou, vamos orar para Deus trazer ele de volta. É assim que o pregador de Deus faz. Os pregadores de Deus vivem assim, pregam assim, procedem assim. Não enunciando, de peito aberto, com todo prazer, combatendo, ou seja, diz que é combater, mas é anunciando a fraqueza daquela alma coitada que fracassou, anunciando, envergonhando a pessoa, levando aquele fracasso, aquela fraqueza daquela pessoa, daquele obreiro mais longe, anunciando mais e mais a vitória de Satanás ao povo. Procure prova da Bíblia, um versículo provando que Deus manda você propagar e eu propagar o pecado, a fraqueza da igreja. Ele manda a gente combater a fraqueza de A ou de B, combater o pecado de A ou de B quando cometemos, combater e orar por eles. Você está fazendo isso no seu canal? Você tem combatido o pecado e orado pelos fracos, por aquele que pecou? Você tem feito isso? Faz não, que eu acompanho o canal de vocês. Eu acompanho. Então lembre só o tema da mensagem: os pregadores de Deus e os pregadores do diabo. A palavra de Deus tem que ser falada como ela é, arrudeio não. Os pregadores que pregavam diretamente a palavra de Deus como ela é, está se acabando. Há uma remessa de pastor agora, assim, olha, não entra diretamente no pecado, não os clientes correm da igreja, vai para outro ministério, ele está rico, o dízimo dele é forte, se eu combater o pecado, ele é um que vive envolvido nisso aí, vai embora e a contribuição cai. Ele é formado, ela é formada, vou falar isso nada. Aí dá aquela mensagem por cima, santificação, mensagem de santificação na igreja está desaparecendo por conta disso. Amém.